Olá, gente. Sou José, Severiano José. Sou professor de Geografia e estou falando aqui do solo sagrado aqui da minha comunidade onde eu moro, Terra Mirim, né, Ganesha. E eu queria fazer algumas reflexões, né, sobre o momento que a gente está vivendo no nosso país. Já tem 3 semanas, né, que eu acendi essa fogueira e de lá para cá eu mantenho ela acesa, sentindo não apenas o momento que a gente está vivendo do ponto de vista eleitoral, né, mas o que está em jogo, na civilização brasileira hoje, né? O que é que o fogo sobe, né? Porque está muito intenso realmente, né? E aí eu percebi de que uma das coisas que eu poderia fazer, que posso fazer, é velar o fogo, orar, estar me conectando com uma força cósmica a partir de uma fé, né? A partir de um sentimento muito profundo que habita meu coração já há bastante tempo, né? E principalmente porque já há bastante tempo eu percebo, eu sinto, é uma intuição muito forte, algo que me acompanha antes de ler qualquer coisa, enfim, né, de me dar conta de muita coisa do mundo, da história do mundo em si, né, esse sentimento de que a gente vive um processo de transição planetária, né, transição cósmica mesmo, né, onde a humanidade ela passa por um processo de transformação, né. Muitas religiões, muitos grupos aceitam a ideia de que a gente está em um momento final, no sentido do apocalipse mesmo, né, de um momento em que haverá uma transformação por uma, vamos dizer assim, uma hecatombe, algo que natural ou não natural, de que a gente transformaria, de que algumas forças cósmicas do universo, divinas, etc., transformariam a Terra, porque a humanidade não chegou próximo, né, a essa consciência diante do universo, essa consciência de bondade, de generosidade e tal. Há muito tempo também, desde a década de 80, eu me afastei, apesar de um certo momento eu não acreditava na humanidade, e a partir de um certo momento, um fato particular na minha vida e os desdobramentos que a minha vida foi fazendo, e eu passei a acreditar piamente no processo de transformação humana na Terra aqui agora, né? Com toda a inconsciência, com toda a loucura que a gente vive. Então, eu acredito de que a gente tem muito trabalho pela frente, ou seja, eu acredito de que a humanidade continua, né? E de que esses momentos são momentos de transformação muito radical e de chegada e de chamamento à consciência, né? Então, assim, o sentimento que eu tenho diante disso tudo, no que está acontecendo no Brasil, por isso essa prontidão para estar aqui junto com o fogo, né? Velando, orando, mandando uma energia positiva, é de que eu vejo assim, diante da violência, né, do processo de violência intenso, de um processo de um massacre, né, muito grande a certas ideias, a certas pessoas, a certos grupos, né, a forma violenta como houve o massacre a um partido político, a algumas figuras políticas, né, e colocando nesses grupos, particularmente num partido e numa pessoa em particular, colocando todas as mazelas do país, né? Isso não é verdade,
não é verdade, longe, muito longe da verdade. A gente poderia falar bastante sobre isso aqui, mas também não é verdade de que um único partido conseguiu transformar o país. Tanto é que a gente está aqui nesse ponto e o país está dividido. E o chamado, né, o chamado à consciência, né? Quais são os valores mais profundos, o que é aquilo que nos norteia no coração, né? O que a gente pensa, o que a gente pensa para o nosso irmão que vai ser melhor, para o nosso irmão, para a nossa irmã, de todas as cores, de todas as ordens, o que vai ser, o que de mais caro a gente tem, né? E eu não consigo pensar, né, na mensagem, deixar de pensar na mensagem do Cristo, né, 2000 anos atrás, a forma tão radical que ele colocou e depois foi punido também por isso e tantas outras coisas naquele tempo, que é o amor, né, o entregar-se, né, o amar seus inimigos e tudo que o Cristo disse, né. Eu acho que esse é o desafio mais radical, porque existem dois desafios assim, nesse confronto. Um, assim, ou a gente entra no confronto e tem grupos já, coisas complicadas, pessoas sendo violentadas nas ruas, nos lugares, né? Instituições, as universidades estão sendo perseguidas. Então, são coisas que estão acontecendo no nosso país agora, né? De uma violência muito bruta. E muitas dessas pessoas e grupos falam, né, em nome de ordem, em nome de família, em nome da igreja e etc, mas assim, estão completamente afastadas, né, daquilo que é o sentido mais básico e primário, né, da mensagem do Cristo, né. É difícil falar isso porque não dá para, né, a palavra ressoa, a palavra tem força, então não é uma coisa simplesmente de você falar do amor e tal, mas é perceber profundamente aonde esse amor está fluindo, né? E onde esse amor pode fluir num estado de guerra, no estado de guerra que a gente vive. Essas são questões que eu tenho me feito, né? Independente do resultado da eleição, eu voto no Haddad pelo que ele representa, pelo que ele é, pela proposta, pelo ambiente, pela diversidade social, pela economia, pela pluralidade, pela universidade, pelas universidades, pela educação, né? pelo um produtivismo mais ecológico, sustentável. Então eu voto no Haddad por isso, né? Mas seja qual for o resultado que a gente vai enfrentar nesse momento que vai vir aí, é um resultado incerto, é uma questão incerta, né? E nisso também tem outra passagem, né, lá do Evangelho também, de que diz que não ficará pedra sobre pedra, né? Quer dizer, as coisas estão se expondo, as coisas estão expostas, então se tem algo que é muito frutífero nesse momento, porque a gente está conseguindo ver, a gente está conseguindo perceber. E aí é preciso se fazer uma tradução muito clara, cada um com seus valores, com seu coração, enfim. Então é isso, né? Eu falo bastante, eu acho que, enfim, né? Mas é um pouco de algumas das reflexões que eu queria passar. E assim, não ter medo, né? O que a gente precisar enfrentar, a gente vai enfrentar, porque quando eu falei do processo de transformação cósmica, porque o sentimento é esse mesmo, é só atravessando essa densidade de sombra e tal que paira sobre o país, que paira sobre a gente, as famílias, etc, que a gente vai poder realmente viver numa sociedade justa daqui a algum tempo, né? Se não é agora, eu acho que dificilmente a gente vai construir isso de um lado ou de outro, mas que esse momento possa servir para a gente acordar, para a gente ver, para a gente se intensificar com o nosso sentido de justiça, de bem, etc, né? Porque isso já é um acordo da própria humanidade e já é um acordo há muito tempo. Então voltar atrás não tem como,
Não tem como a gente viver numa sociedade belicosa, que já mais do que a gente já é, né? Não tem como a gente voltar para uma sociedade em que acredita que a gente vai resolver os problemas da nossa sociedade através da violência. Isso não vai ocorrer, da supressão do outro, da tortura, né? Do controle total e irrestrito sobre todas as coisas. Então não é isso, né? E o que a gente quer é uma sociedade que se liberte, que seja plural, diversa, que os temas venham, né? Esse tema trazido também pela campanha do Bolsonaro, por exemplo, ele suscita em nós o debate, não só o debate, mas assim, ações muito radicais em relação à questão da violência, né? Em relação à questão do que a gente chama de família hoje, né? Os agregamentos coletivos, né? Os afetos, etc. Porque a sociedade, o processo de desagregamento das famílias, etc., isso vem desde o processo de urbanização muito intenso da cidade, das grandes cidades no nosso país, né? Fragilizou a própria questão do êxodo rural, enfim, as poucas condições de vida dadas às pessoas durante todo esse tempo. Então a gente está colhendo um fruto maldito, vamos dizer, nesse sentido de que o custo é muito alto da violência que existe nas cidades, etc. Enfim, mas não é com mais violência, não é colocando mais policial e dando ao policial ou ao exército, ou que seja, aqueles que guardam a arma e, portanto, são os que deveriam ter maior senso de responsabilidade, guardam o direito à violência, né, segundo a tese clássica da questão do Estado, acho que é Hume, né, parece, enfim. Mas não é isso, né? Não é fortalecendo esse estado de coisas, mas a gente fortalecendo o debate público no país, abrindo mesmo, abrindo para uma coisa inclusive perversa que é muito responsável nesse processo, que são as mídias, né? As mídias no país que precisam ter algum tipo de uma reflexão. Eles pedem muito autorreflexão, não sei o que, autocrítica dos partidos e tal, mas não fazem o mínimo autocrítica, né? E uma boa responsabilidade é essa malhação perversa que tem sido feita ao longo desses últimos anos aí em relação a um partido. Então a gente precisa colocar os debates, né? Precisa aprofundar o debate. E agora, claro, precisa incorporar todas essas questões, não as formas de soluções colocadas pelo candidato aí, mas trazer as questões à baila, né? Iluminar o cenário e abrir, acreditar mesmo. E se a gente acredita no amor, meu irmão, a gente acredita no amor. Se a gente acredita na paz, a gente acredita na paz. E o momento mais do que nunca é esse, é radical, é um momento extremamente poderoso, né? E por isso eu estou aqui falando um pouco dessas coisas, expressando um pouco o que eu sinto, né? Aqui em frente ao fogo, né? Sagrado, a Mãe Lua ali, a Irmã Lua no céu, as plantas, os bichos aqui, tudo em minha volta, né? E é isso, o que eu sinto é isso, é a possibilidade da gente aprofundar nossa relação de harmonia entre os humanos e dos humanos com os não humanos. E tem mais, sem a terra, sem Gaia, sem os bichos, sem as plantas, a gente não sai desse buraco não. Na verdade é o contrário, a gente tem que agora se silenciar, a gente tem que se acalmar, a gente tem que reaprender, né? E reaprender também com os nossos ancestrais indígenas, os nossos ancestrais negros e até os nossos ancestrais portugueses também, no seu afã, né, afã messiânico, né, de conquistas de mundos, fazer de novo, fazer essa revisão desse caldeirão cósmico aí e ver que o que a gente tem é algo precioso demais. Nosso país é um país que seria o paraíso na Terra.
E talvez por isso mesmo a gente esteja vivendo agora, nesse momento, esse inferno na Terra, né? Então, diante disso que a gente pede, né? Cada uma, né? Nos seus sentimentos mais puros, né? Para ir, né? Vendo e revendo os seus sentimentos, suas possibilidades e fazer as suas meditações. E vamos lá, vamos construir o Brasil que a gente quer. Vamos mesmo, né? Agora, a gente não pode construir o Brasil que a gente quer sem universidade, sabe? Sem direitos dos trabalhadores, enfim, sem direito à informação, sem livre acesso às coisas. Enfim, a gente precisa, nesse momento, encarar esse desafio civilizatório. E a gente está nesse limite, certo? E esse limite é um limite para nos alertar para a força e a construção do que a gente pode fazer com esse país. Esse é um registro que eu estou fazendo para mim, para o fogo, para o universo, para as estrelas, e para partilhar talvez com algumas pessoas, é meio longo, mas sentimento de que estamos aqui, estamos convictos, vamos dizer, não na mente, mas no coração, nas células, que o caminho é esse, né? O caminho é da fraternidade, o caminho de estar junto, né? E o caminho não é a violência, não é a mentira, enfim. E aí isso vale para todos os quadros e todos os dois, né, que estão aí. Então, agradeço a vida, agradeço ao grande pai, à grande mãe, agradeço a minha guiança sagrada e ao fogo. E estamos nessa jornada bonita. Gratidão, gratidão, mãe.